Oi, boa tarde. Que tudo esteja bem para ti e para a família, tá? Vamos lá, a gente vai continuar a partir de onde nós estávamos nas aulas anteriores, desdobrando agora um pouco mais as questões de consciência psicológica e consciência reflexiva, ok? Só que a gente volta aqui nesse exercício, né? Porque eu não sei se é o teu caso, mas muitos colegas às vezes se confundiram um pouquinho. Qual é a ideia aqui, ó? Tinha 3 afirmações, né, que a gente estava vendo o conceito de consciência psicológica e reflexiva, né. Qual é a ideia da consciência psicológica, né? Como ela é toda orientada conforme nossos hábitos, costumes, as nossas emoções, aquilo que a gente reage perante a vida, faz as coisas, decide, faz escolhas, muito baseado, então, em tudo que a gente vai vivendo e aprendendo, né. Ora, uma tal consciência reflexiva significa o quê no ser humano? E essa é uma exclusividade do ser humano, é ele pensar sobre a sua própria consciência, né, é a gente olhar, né, investigar e analisar aquilo que mesmo que está se passando no nosso psicológico. Então aí já é uma análise, né. Então olha só, no caso aqui do exercício, ó, o Paulo ele era, hã, um dos melhores amigos da Ana. Então a amizade do Paulo com a Ana, né, ela coloca uma série de vivências entre os 2. E o que que seria o normal, né, da Ana fazer naquele dia da prova, né. Normal seria ela atender a todo o afeto que ela tem por ele, ela seguir, enfim, a as orientações da amizade que ela tem por ele, e o comando que ela teria da sua consciência psicológica seria o quê? De pegar e ajudá-lo. "Ah, não vou deixar o meu amigo na mão", né. Bom, o que que acontece a partir daí? A consciência da Ana, ela vai além dessa experiência toda do psicológico dela, e a Ana pensa o quê? Ela pensa, na verdade, ela analisa o que está acontecendo com ela e os valores que ela está colocando, e ela pensa o seguinte: "Não, mas existe uma coisa superior e muito mais, talvez que eu possa ajudar muito mais ele". É realmente não dando a cola e fazendo com que ele mude a postura dele, de que nas próximas provas ele se prepare, enfim, ela não estaria ajudando ele errado. Então, essa ideia dela de ajudar corretamente o Paulo, é uma reflexão que ela faz sobre a própria consciência dela psicológica, tá. Então aqui no caso, Ana fez um sinal dizendo que não poderia dar a cola para ele. O Paulo ficou muito surpreso. O ato de Ana é um exemplo de consciência reflexiva. Sim, isso aí. Então ela não agiu só a partir da consciência psicológica dela, que seria, né, obedecer essa coisa da amizade e tudo mais, mas ela pensou em algo maior e que poderia beneficiá-lo, não na hora da prova, mas amanhã depois sim, né, dali para frente. Bom, a questão 2 aqui, ó, a afirmação, na nossa cidade não existe uma lei que obrigue a população a fazer separação do lixo doméstico. Eu não sei se aí em Nova Prata, eu estou aqui em Veranópolis, né? Eu não sei se em Nova Prata existe uma lei específica, acho que não, né? A maioria das pessoas do meu condomínio alega vários motivos pelos quais não pode fazer a separação do lixo, tá? De toda forma, elas negam que têm consciência do problema. Por isso, o tipo de consciência que elas têm é do tipo reflexiva. Então, como é que ficou aqui? A maioria das pessoas do meu condomínio alega vários motivos pelos quais não pode fazer a separação. As pessoas vão dizer: "Ah, não tem uma lei própria, os outros não estão separando", ou seja, tudo produto de uma experiência, né, de uma prática do dia a dia que passa muito pela consciência psicológica, né. Então, de toda forma, elas alegam que têm consciência do problema, por isso o tipo de consciência que elas têm é do tipo reflexiva. Não. Então, se eu uso todos os motivos, né, a questão do
Você usa os motivos de que, os outros também não estão se separando, eu não tenho exatamente uma lei que me obrigue, então, vamos deixar assim mesmo e eu também vou continuar não separando. Bom, aí não vai funcionar de novo. Então, as pessoas não estão, de fato, refletindo de uma maneira mais superior sobre aquilo mesmo que elas estão agindo, como elas estão decidindo as coisas. Então, essa segunda aqui é falsa, tá? Ela não é uma consciência reflexiva. Essas pessoas simplesmente agiram mais diante da sua consciência psicológica mesmo. Bom, a terceira afirmação: João esteve de aniversário no último dia 4 de julho, completou 18 anos. Olha só, desde os 4 anos de idade, ele sempre foi, o aniversário dele sempre comemorou muito. Suas festas de aniversário nunca baixaram de 30 pessoas. E nesse último dia 4, pela primeira vez ele decidiu não convidar ninguém, não houve festa alguma. O motivo por que ele decidiu isso? A pandemia do coronavírus. João é uma pessoa que tem uma consciência psicológica bem aguçada. Olha só, não, ele não tem só uma consciência psicológica. Se ele fosse seguir a consciência psicológica dele, ele ia dizer, pô, eu sempre comemorei meu aniversário, né? Eu acho que não vai ter problema de eu reunir alguns amigos. Ele ia seguir simplesmente os, os hábitos e costumes que ele sempre realizou. Mas por que a consciência dele, então, não é psicológica, mas reflexiva? Porque ele se determinou uma coisa agora superior, dizendo, não, pelo meu lado psicológico, eu gostaria de realizar, mas não posso. Esse é o ponto. Então ele coloca um valor muito superior, que é a reflexão sobre aquilo que ele tinha que decidir. Então ele salta um patamar aí, né, na consciência dele, e por isso ela é reflexiva, tá? Então a 3 aqui também ela é falsa, tá? Ele seria aqui, ó, João é uma pessoa que tem uma consciência reflexiva e não psicológica, né? Bom, vamos ver aqui agora um vídeo que eu vou acompanhando aqui, quem sabe a gente vai comentando aqui. Sabemos que não somos os únicos seres vivos da Terra. Estima-se que existam 7,7 milhões de espécies de animais, e dessa quantidade, apenas 953 mil foram catalogadas. Apesar de termos semelhanças em relação a algumas espécies, as diferenças são bem mais notáveis. A consciência é uma delas. Mas o que exatamente é a consciência? Mesmo no dicionário, encontraremos várias definições para essa palavra. A mais geral é a de que consciência é a capacidade de natureza intelectual e emocional que o ser humano tem de considerar ou reconhecer a realidade exterior, objeto, qualidade ou situação, ou interior, como por exemplo as modificações de seu próprio eu. Então, olha só, aqui está colocando um ponto, ó. Se consciência é isso, é essa capacidade, né, que nós temos intelectual e emocional, tá, de considerar e reconhecer toda a realidade externa, ok? Ó, a nossa consciência psicológica, beleza? Então, ó, mas tem uma consciência também interior, porque a psicológica também é interior, óbvio, né? Mas tem essa consciência reflexiva que te leva para a reflexão, de julgar de fato. Olha, será que realmente o que eu estou sentindo com relação a determinado assunto, será que determinada escolha que eu estou fazendo, será que está correta? É você realmente parar e refletir todos os prós e contras sobre o que tu está fazendo, o que tu está decidindo e com base no quê? Quais são os teus motivos, quais são as tuas razões para determinar qualquer coisa, para decidir alguma coisa. Então isso já é uma reflexão, é você já parar e então é essa consciência ainda superior, que é a reflexiva, ela vai decidir sobre essa consciência psicológica que está ali sempre absorvendo as coisas do mundo, né? Sendo essa uma das partes mais importantes.
Se restringirmos consciência a apenas a habilidade de perceber e reagir ao exterior, poderíamos alegar que um cachorro latir para um barulho já seria uma ação consciente. Porém, a consciência é muito mais do que isso. Um cachorro, por exemplo, não consegue se reconhecer em um espelho. Para ele, a imagem provavelmente daria a ideia de outro cachorro, e não dele mesmo. Ele não tem consciência de que ele existe. Mas não é só o ato de nos reconhecermos em um espelho que nos separa dos demais animais. Afinal, chimpanzés e golfinhos também podem fazer isso. Seriam então as emoções o grande diferencial? Em 1848, um operário de 25 anos chamado Phineas Gage sofreu um acidente, que terminou com uma barra de ferro atravessada no crânio dele. Antes desse acidente, ele era um homem amigável, porém, depois disso, ele se tornou uma pessoa arrogante, que tentava sempre levar vantagem em tudo. Na época, isso era um verdadeiro mistério, porém, hoje sabemos que o motivo disso foi uma danificação no córtex pré-frontal, uma parte do cérebro que tem um papel importante quando o assunto é sentir emoções. Pois é, olha só. Quando a gente está falando de consciência, ora, qual é o suporte da nossa consciência? O suporte físico, né? É o cérebro. Está aqui o cérebro, né? A caixa craniana com todas as suas funções físicas, químicas, operando, né? Enfim, é um troço complexo pra caramba, né? Agora, existe uma outra coisa chamada mente, né? Que a mente, na verdade, ela não tem uma condição física, ela não existe fisicamente como o cérebro, né? Então, no caso ali desse acidente que aconteceu com ele, e pode acontecer com muitas pessoas, né, ao mesmo tempo, Em tudo. né? Na época, isso era um verdadeiro mistério, porém, depois disso, ele se tornou uma pessoa arrogante, que tentava... Um operário de 25 anos chamado Phineas Gage sofreu um acidente, que terminou... O Phineas Gage, né? Na verdade, porra, isso acontece para qualquer pessoa, a qualquer instante. Você pode ter uma parte do cérebro danificada, né? E agora, tem duas coisas aí que ocorrem. Uma é o fato de o cérebro ter sido danificado, e quando o cérebro é danificado, ele pode obstruir diversas funções nossas, né? A gente pode parar de mexer os braços, a gente pode perder o olfato, enfim, perder até o paladar, perder a sensibilidade na pele, pode acontecer N coisas, por quê? Porque o cérebro contém todas essas funções, esses comandos, né? Então, no caso do Phineas Gage, como outras pessoas que tenham traumatismos sérios no cérebro, a mudança de consciência dele, digamos, ele passa a ser uma pessoa mais violenta que ele não era, pode ter sim a causa no fato de ter ferido o cérebro, como também aqui a matéria chama atenção, né, para o fato que seria essa a única causa. Eu penso que poderia não ser só a única causa, né? Poderia ser o fato de que, pelo trauma que ele sofreu físico, ele ter, né, psicologicamente se transformado numa pessoa bem negativa, bem ruim, tá? Então, os comportamentos humanos, a moral humana, ela, ao mesmo tempo, ela não vem só do nosso aprendizado, da nossa cultura, das coisas que nós aprendemos, das coisas que a gente repete aprender e fazer as coisas, não vem só de uma simples distinção entre certo e errado, bom e mal, enfim, mas vem também, né, hoje em dia já existem pesquisas, né, sobre ética na área neurológica que dizem que o comportamento humano também é determinado não só pelos hábitos e costumes e o que a gente aprende na sociedade, mas também por questões físicas, né, por questões do cérebro, do comando do cérebro, né. Terminou com uma barra de ferro atravessada no crânio dele. Antes desse acidente, ele era um homem amigável, porém, depois disso, ele se tornou uma pessoa arrogante, que tentava sempre levar vantagem em tudo. Na época, isso era um verdadeiro mistério, porém, hoje sabemos que o motivo disso foi uma danificação no córtex pré-frontal, uma parte do cérebro que tem um papel importante quando o assunto é sentir emoções.
Isso nos mostra que existe a possibilidade de nossa consciência, incluindo nossas emoções, ser composta por uma série de atividades realizadas por nosso cérebro, o que permitiria que ela fosse alterada por eventos externos. Nessa suposição, ela basicamente não passaria de um traço evolutivo, que seria aprimorado conforme nossas experiências durante a vida. Ou seja, ela estaria ligada ao aprendizado contínuo. Porém, até agora, estamos retratando uma ligação entre consciência e pensamento, onde nossa consciência nos dá informações sobre as quais pensamos e, com base nesse pensamento, agimos. Mas será que é sempre assim? Responda a simples pergunta que está aparecendo na tela. Você pensou em 2, certo? E a resposta estaria correta. O único problema é que não foi Moisés quem levou os animais na arca, mas sim Noé. Como grande parte das pessoas não percebe isso na primeira leitura, essa frase ficou conhecida como a ilusão de Moisés. O motivo disso acontecer é bem simples. Moisés também está em um contexto bíblico, e por isso o seu cérebro associou esse nome ao contexto geral da frase, e provavelmente não estranhou essa diferença. Agora, se a frase estivesse assim, seria mais fácil descobrir que estava errada, né? Um outro exemplo seria esse. Qual frase você acha que está correta? Estudos mostram que tem uma grande probabilidade de você optar pela primeira opção, mesmo as duas estando erradas, já que ele nasceu em 1879. O simples fato de o negrito deixar a frase mais clara afeta a probabilidade daquilo ser tratado como verdade, quando comparado a outra frase menos nítida. Estes são exemplos simples para mostrar o quão poderoso é nosso subconsciente. Como descrito no livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do autor Daniel Kahneman, possuímos 2 sistemas de pensamento. O primeiro é o intuitivo, que é criado com base em experiências e conhecimento, responsável pelo pensamento rápido e pelas intuições. Já o segundo é mais analítico, preciso e desconfiado. Então, olha aí. 2 sistemas, né? Um que vem das experiências e que forma o conhecimento, né? E tem um outro que é o analítico. A gente poderia dizer que a consciência reflexiva, ela está aqui, ó. Ela está dentro desse segundo sistema, que é a ideia de análise, né? Que a gente acaba decidindo mediante escolhas e pensar assim, ó, desconfia sobre decisões que a gente pode tomar, mas tudo a partir da análise, né? Então, antes de tomar uma decisão realmente, ou de fazer algo por impulso, ou por emoção, ou simplesmente por uma reação daquilo que está já bem colocado no nosso psicológico, quando a gente para e realmente analisa as coisas, ó, analítico, ó, a gente está realmente realizando uma reflexão sobre a nossa própria consciência, né? A maior parte de nossas decisões é fruto do sistema 1, e como vocês viram, ele pode ser facilmente influenciado. Então, será que estamos realmente no controle? Até onde nossa consciência vai no que diz respeito a decisões que tomamos diariamente? A consciência ainda é um grande mistério. Temos várias sugestões do que ela pode ser, mas não sabemos quase nada sobre como ou por que ela surgiu. O que sabemos é que ela nos diferencia dos demais animais do nosso planeta, o que não significa que somos melhores do que eles, apenas diferentes. Graças à consciência, podemos pensar sobre e resolver problemas que afetam a sociedade como um todo. Podemos nos questionar sobre nossa existência e descobrir nossa história através de fragmentos do passado. Podemos, aos poucos, fazer com que o mundo seja um lugar melhor para todos. Afinal, já que temos a consciência, por que não utilizá-la para o bem? Obrigado por assistir, forte abraço e até um outro vídeo.